Primeiro, a observação participante é um tipo de abordagem qualitativa, né, de pesquisa. Então, optar pela observação participante, né, depende do objetivo da pesquisa. Evidentemente que para certos objetivos pode ser melhor uma abordagem quantitativa, baseada em grandes amostras, né, com aplicação de questionários fechados e realização de testes estatísticos diversos, com o intuito de generalizar para uma população. Mas a observação participante é útil para compreender a fundo grupos humanos menores, né? Ao invés de compreender superficialmente milhares de casos. Ambas as abordagens são extremamente importantes e um bom trabalho de pesquisa, né, geralmente combina as duas abordagens, né? Porém, para certos casos, a observação participante pode ser bem melhor do que um método baseado apenas na aplicação de questionários, por exemplo. Se você aplica um questionário em uma escola, né, perguntando sobre a frequência que os participantes escovam os dentes, né, por dia, ou se eles têm o comportamento de consumir bebidas alcoólicas, né. Nos questionários, por razões diversas, eles podem não dizer aquilo que chamamos de verdade ou não lembrar, no caso da frequência de escovação dos dentes, né? Por outro lado, em uma observação participante, você iria conviver um tempo, talvez semanas ou meses, né, com essas pessoas, acompanhando-as em suas atividades cotidianas, né, e testemunharia com seus próprios sentidos, né, não só a visão, a gente também ouve, cheira, toca, etc. Então, você testemunharia qual a frequência de escovação dos dentes pelas pessoas. E não é só isso. Você aprenderia também coisas que o questionário não conseguiria, né? Como detalhes da escovação dos dentes, modos de escovar, detalhes sobre o que o participante ingeriu durante o dia, suas idas ao dentista, possíveis relatos de doenças dentárias e por aí vai. Muita coisa, né, que você nem esperava poderá emergir, tá, do contexto da pesquisa. No caso do consumo de álcool, né, a mesma coisa. Uma observação participante faz o pesquisador se aproximar do mundo, né, das pessoas, de modo que ele possa descrever o consumo do álcool mais detalhadamente, inclusive descrevendo as redes de amigos do jovem, né, que estão relacionadas ao consumo de álcool, o que um questionário não permitiria trazer em detalhes, né? Porém, é claro que os participantes, né, precisam ter confiança no pesquisador, para que assim eles possam agir sem encenar, né, sem fingir um comportamento apenas para passar uma boa impressão ao pesquisador. E isso leva, evidentemente, tempo, né? Conquistar essa confiança e tudo. Então, a vantagem é que o pesquisador vai descrever densamente alguns poucos casos, tá? Será difícil generalizar para toda a população, né? Porém, você vai ter detalhes luxuosos e aprofundados, né, sobre alguns casos. Como eu disse, uma abordagem mais qualitativa não exclui a importância de uma abordagem quantitativa, né? Vamos imaginar uma floresta, tá? Uma abordagem mais qualitativa pode aprofundar a descrição de algumas árvores, né? Quanto mais eu conheço cada árvore em particular, mais possível vai ser eu ter uma visão da floresta como um todo, né? Do mesmo modo que existirão teorias gerais da floresta que vão ajudar a compreender acontecimentos observados em algumas poucas árvores, então uma coisa não elimina, né, a importância da outra. É importante mencionar que a observação participante se insere em um conjunto maior, que é o da observação direta, né, que inclui também a observação não participante. Nesse aspecto, a observação não participante, né, o pesquisador passa mais tempo observando e fazendo anotações ao invés de participar das atividades do povo que descreve. É como se o pesquisador fosse uma mosca na parede, né, digamos assim. E por outro lado, temos a observação participante, que Kant chama de
participação observante, né? Na medida em que o pesquisador está totalmente imerso nas atividades das pessoas. O exemplo do Vacant é muito legal, porque ele queria descrever as relações entre os grupos sociais em um gueto na cidade de Chicago, Estados Unidos, né? Nesse gueto, mais de 90% da população eram de afro-americanos, né? Então, o Vacant se matriculou num clube de boxe, assistiu e participou de torneios e de encontros em bares, cinemas, praças, né? Foi conquistando a amizade e a confiança dos jovens, né? Chegando inclusive a, a acompanhá-los em suas atividades diárias, como busca por emprego, problema com as esposas, polícia, eventos nas igrejas, mesmo ele sendo ateu, né? Além de ser o único branco do grupo. Mas um fator histórico, social, digamos assim, ajudou Vacant nesse sentido, já que os afro-americanos dos Estados Unidos desconfiavam mais dos brancos norte-americanos, né? E tinham alguma confiança nos brancos franceses, como é o caso do Vacant, né? Mas a questão é que, conquistando a confiança dos participantes, nenhum dos depoimentos relatados no livro de Vacant foi expressamente solicitado, né? Os comportamentos descritos são aqueles do boxeador em seu habitat natural, né? Esse exemplo do Vacant dialoga bem com os conceitos de experiência próxima e experiência distante mencionados no livro do antropólogo Clifford Geertz, né? O nome do livro é O Saber Local. Uma experiência próxima é aquilo que nos é mais familiar, né? Ou aquilo que a gente vê, pensa, imagina e compreende com mais, né, rapidez, segundo Geertz. Por exemplo, o amor, né, é uma experiência próxima para quase todo mundo, né? O idioma português é uma experiência próxima a todos os que estão vendo esse vídeo. Em contrapartida, por exemplo, a física quântica é uma experiência, né, distante à maioria de nós, bem como o idioma russo, né? Então, o que fazemos na observação participante é nos aproximar de experiências que para nós são ainda distantes, né? Quando você vai a uma comunidade, né, tenta fazer com que aquelas experiências distantes se tornem mais próximas de você, né? Durante o meu doutorado, numa disciplina chamada Etnografia Aplicada, né, à Pesquisa Educacional, a professora disse mais ou menos assim, não exatamente, né, com essas palavras. Se você entrar no campo de pesquisa e sair do mesmo modo, você não fez etnografia, né? É que o pesquisador também se transforma ao longo de uma observação participante. E se ele sair do mesmo jeito que entrou, então algo aí deu errado, né? E essas transformações sofridas pelo pesquisador podem ser objetos de análise do trabalho também, né? E para finalizar, eu gostaria de abordar alguns aspectos relacionados ao que devemos observar. Tem um livro chamado Pesquisa em Educação, a observação, de Geraldo Viana. Esse livro fala de observação estruturada, né, ou diretiva, e observação não estruturada ou não diretiva. Como vocês devem imaginar, a observação estruturada já tem um roteiro, né, sobre o que você deve observar. Você pode ter um roteiro para observar as interações entre seres humanos e aves, por exemplo, desprezando aí outras observações que você julgue como fora desse critério. Na observação não estruturada, segundo esse autor, o pesquisador mergulha no mundo das pessoas e deixa de lado até mesmo alguns aspectos do próprio mundo. Enfim, o pesquisador vai dançando conforme a música, né, ao invés de já levar a sua playlist, né? Eu prefiro as coisas não estruturadas, né? Sejam entrevistas ou observações diretas. Pelo menos nas primeiras etapas, eu acredito que as vantagens superam as desvantagens quando as observações são não estruturadas. E depois, no decorrer da pesquisa, elas podem ir se tornando estruturadas, né, ou diretivas. Isso porque as observações não diretivas ou não estruturadas permitem ao pesquisador se distanciar um pouco das próprias teorias, preconceitos, né,
vícios de pesquisa e assim por diante. Torna-se um pouco mais aberto, digamos assim, para entrar em outro mundo, talvez totalmente diferente do dele. Além disso, muita coisa relevante pode ficar de fora se você levar a sério demais, né, o seu esquema sobre o que observar. Por exemplo, na vontade de observar as interações entre seres humanos e aves, né, você pode dar pouca importância às canções regionais, né, que podem expressar esse tipo de interação, bem como as pinturas de artistas locais. Né. Você começa com observação não diretiva, sem nem saber, né, que no final fará um belíssimo trabalho de representações sobre as aves, né, em obras de artes locais. Né. É evidente que isso apenas funciona em uma pesquisa feita com calma, né, tempo disponível, talvez não dê certo com pesquisas empurradas, né, com a barriga. Outra vantagem que eu vejo nas observações não diretivas, bem como nas entrevistas não diretivas, é que o pesquisador não vai com as categorias já pré-determinadas e apenas colocando os dados dentro dessas categorias, ou já ir com a teoria pronta e apenas considerar os dados que se encaixam na teoria. O pesquisador pode passar, né, bastante tempo, né, observando e participando do ambiente, e no decurso da pesquisa vai percebendo qual teoria ajuda a compreender os dados. Né? Quem sabe o pesquisador cria a própria teoria, ou os participantes tenham sua própria teoria e categorias também. Enfim, você entra na comunidade e compreende por dentro, né, e não por fora. Ou pelo menos não tão por fora. Né? Quando eu entrei no doutorado em educação da USP, cheguei com um projeto, né, cujo objetivo era descrever estatisticamente os serviços culturais dos ecossistemas, que são aspectos dos ecossistemas que beneficiam as pessoas. Né? Então, o trabalho consistia em aplicar questionários, tá? Em que eu perguntava para as pessoas, por exemplo, que ambientes aqui de Serra do Navio são importantes para a educação? Né? Então, alguns diziam tal área, né, onde uma mineradora atuou décadas atrás. Né? Diziam que essa área era importante para o ensino de ciências. Tá? Eu continuava perguntando, que ambientes você considera bonitos? Né? E alguns diziam, a lagoa tal, o rio tal. Né? No início, por conta das disciplinas que cursei lá na faculdade de educação, eu não estava tão empolgado com esse trabalho. Então, eu decidi abandonar os questionários, abandonar os serviços culturais dos ecossistemas e todas as leituras anteriores, né? E me mudei por uns meses para a Serra do Navio. É claro que a gente não consegue abandonar essas coisas, né? Mas tomar um certo distanciamento. No final, acabei fazendo um trabalho sobre as interações, né, entre aquela população e uma importante mineradora que atuou na região décadas atrás. Né? Nenhum item do questionário anterior tinha abordado esse assunto, que se tornou muito mais interessante. Né? Então, no final, o trabalho abordou coisas sobre biopoder, controvérsias ambientais e outros assuntos. E esse processo de mudança na pesquisa foi descrito, né, na tese. Então, para vocês compreenderem melhor processos como esse, eu vou sugerir algumas referências. Como a observação participante vem da etnografia, né, a minha sugestão é que os interessados, né, nisso leiam alguns textos clássicos da etnografia. Vocês vão gostar porque são textos bastante agradáveis. Né? Um dos meus favoritos é o texto Um Jogo Absorvente, Notas sobre a Briga de Galos Balinesa. Na verdade, é um capítulo de livro, né, do Clifford Geertz. Trata-se de uma pesquisa realizada nos anos 1950 e no texto, Geertz descreve a sua entrada, junto com sua esposa, né, numa comunidade balinesa. E ele mostra que as brigas de galo que ocorrem ali são muito mais que simples brigas de galo. Né? Outro texto bastante clássico é um livro do Malinowski chamado Um Diário no Sentido Estrito do Termo, que relata pesquisas realizadas em 1914, 1915,
É um livro super polêmico do Malinovski, né, publicado pela esposa após o falecimento dele. E é polêmico porque nesse diário, Malinovski é sincero ao extremo sobre os nativos que estudava, né, em ilhas do Oceano Pacífico, o que inclusive chegou a afetar a reputação desse antropólogo por alguns meses após a publicação do livro. De todo modo, ele se tornou um clássico, né, e merece ser lido para que possamos aproveitar aí o que ele tem de bom. Né? E por último, um texto mais recente e de leitura rápida, né? Um artigo de periódico, na verdade. Trata-se de uma observação participante feita na sala de aula, né? O título do artigo é Poder e Desvelo em Sala de Aula, do George Noblit, traduzido pela professora Belmira Bueno. Né? Ele descreve uma pesquisa etnográfica que teve por objetivo estudar as relações de poder entre uma professora e as crianças de sua turma. Né? Uma das coisas que mais se destaca nesse artigo, né, é a mudança que o próprio pesquisador sofre em seus pressupostos teóricos, aquilo que já havíamos comentado. Né? Para ele, o Noblit, havia uma relação direta entre poder e opressão. Não existia, na visão dele, né, poder sem opressão. Segundo o autor, a professora demonstrava o contrário, ou seja, que poder existe sem opressão, ou seja, demonstrou que pode haver poder com amor e ética. Né? Então, essa aula tem o intuito de apresentar um pouco sobre a observação participante, né? Na verdade, mais como uma introdução ao tema. É preciso, então, aprofundar nessas e outras referências que tratam sobre isso. Até a próxima!